Se vocês oram por um milagre, eu desejo que este milagre aconteça. O Senhor é o Deus dos milagres. Jesus continua vivo, é o mesmo e será eternamente. E continua realizando milagres, continua ouvindo as suas orações. Então não pare de orar. Iniciamos amanhã compartilhando a palavra de Deus que está em Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, a palavra de Deus diz o seguinte: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. A palavra de Deus nos diz aqui que a paz, a alegria, a bondade, o domínio próprio são dons do Espírito, são dons dados pelo Espírito Santo. E eles vão ser dados de qualquer maneira? Não. Nós temos que orar e temos que clamar a Deus e pedir ao Espírito Santo que Ele nos dê os dons. Mas veja, o Espírito de Deus é puro, o Espírito de Deus é Deus. O Espírito Santo poderia habitar em um lugar imundo? Imundo, eu quero dizer, relacionado às imundícies deste mundo. Uma pessoa que mente o tempo todo, acredita na própria mentira, ainda quer convencer os outros de que as suas mentiras são verdades. Uma pessoa que vocifera toda vez que ouve não. Uma pessoa que é egoísta. Uma pessoa que é impaciente. Pode dizer que recebeu do Espírito Santo ou pode dizer que tem o Espírito Santo em sua vida? É claro que nós não somos perfeitos, pecamos diariamente e nem sempre estamos bem. Às vezes, por qualquer situação cotidiana, nós perdemos a paciência. Mas uma coisa é algo que acontece momentaneamente, outra é nós vivermos com uma pessoa ou convivermos com uma pessoa que o tempo todo fala coisas negativas, age com impiedade, não tem domínio próprio, é infiel, é grosseira, e ela dizer que tem o Espírito Santo, que tem os dons do Espírito Santo. Como? Impossível, gente. Pode de uma fonte sair 2 tipos de água? Não. Mas quando nós buscamos um relacionamento com Deus e buscamos do Espírito Santo seus dons, a palavra de Deus diz que Ele nos dá. E quando Ele nos dá, quando isso acontece, não existe uma lei que possa mudar isso, revogar isso. Como assim uma lei? A palavra de Deus diz, o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos, se não me engano, deixa eu ver aqui. Romanos 2:16. De acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós seremos julgados de acordo com o nosso comportamento, de acordo com o que fazemos, de acordo com o que pensamos, com as intenções do nosso coração. Então veja, por isso existe a lei do quê? Da semeadura. A Bíblia diz que você pode plantar o que quiser. E se nem quiser plantar, fique à vontade. Mas a colheita é certa. Eu sempre falo sobre isso nas mensagens. A Bíblia diz que nós vamos ser responsáveis diante de Deus por aquilo que fizermos e por aquilo que foi nos ordenado a fazer e não fizemos. Então, é algo muito sério, gente. Contra a lei da semeadura, não podemos fazer absolutamente nada. É lei e ponto final. As leis não foram criadas aqui na Terra para serem cumpridas? A lei da semeadura também. Quando você tem um relacionamento e busca o Espírito Santo, busca
viver uma nova vida em Cristo, deixa de ser aquela velha criatura cheia de defeitos, embora sejamos imperfeitos, embora pequemos. Deus sabe quais são as intenções do nosso coração e sabe que quando nós pecamos e nos arrependemos, se nos arrependemos de maneira verdadeira ou se estamos só brincando com a misericórdia de Deus. Porque o arrependimento verdadeiro produz em nós o desejo de mudança, inclusive o desejo de nunca mais voltar a cometer o mesmo erro. Mas existem pessoas que dizem, olha, mas Deus é misericordioso, Deus não é assim tão mal. Não, gente, ninguém está dizendo que Deus é mal. Deus é bom e até demais, mas Ele é justo. Justo, seria injusto se Ele dissesse que eu tenho que passar pela lei da semeadura e o Joaquim, o Fernando, a Maria não tivesse que passar. Aí sim Ele seria injusto. Aí sim Ele seria um Deus mau. Mas não, Ele dá a todos nós o direito de vivermos do jeito que quisermos. Mas Ele nos avisa, não chegaremos no grande dia desinformados. Não. Ninguém vai passar desta para outra vida sem antes ter recebido a orientação. Agora, se você quer seguir é uma coisa. Se você não quer seguir, direito seu. Jesus não nos obriga a nada. Mas quando falamos de dons espirituais, não basta ouvirmos aquelas orações bonitas que a internet traz e diz, dai-me, Senhor, a bondade, a paz, a mansidão. Não vai chover do céu. É na busca do Espírito. É Ele quem vai avaliar se você merece esses dons. Se você está preparado para receber os dons do Espírito. É muito sério, gente, não é brincadeira, não. Por isso que nós vemos pessoas perdidas aí, sem domínio nenhum. Pessoas que dizem, eu tenho o Espírito Santo, no dia seguinte está gritando como louco. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte, meus irmãos, eu quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando vocês ainda eram pagãos, ou seja, viviam longe de Cristo, eram desviados de várias maneiras para a adoração de ídolos, os quais não têm vida. Quando a gente fala de ídolos aqui, gente, a gente não está falando só de imagens. Não, a gente está falando de ídolos, porque qualquer coisa na vida de qualquer pessoa pode se tornar um ídolo. O dinheiro se torna o Deus de muitas pessoas, a fama, são ídolos, não é? Os próprios ídolos, cantores, quantas pessoas não morrem aí por causa de cantores, atores, atrizes? Então aqui ele diz, por isso precisam compreender que ninguém que diz que Deus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que eu acabei de dizer. Como é que uma pessoa diz que é do Espírito Santo, que tem os dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita nela, dizendo coisas nocivas o tempo todo? E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo próprio Espírito. Então vejam, como é que eu vou dizer eu tenho o Espírito Santo de Deus agindo de forma contrária ao que diz a palavra de Deus? É impossível, gente, é impossível. Então aqueles que naquela época ofendiam Jesus dizendo que não era Jesus que realizava os milagres, ofendiam o próprio Espírito de Deus. Então, cuidado quando você falar de alguém que tem uma relação muito íntima com Deus. Porque às vezes a gente acha que está ofendendo a pessoa e está ofendendo o Espírito. E quem ofende o Espírito perde a salvação. Veja a pureza do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ter o Espírito de Deus sendo ainda a velha criatura. E os dons são dados por Ele. Contra isso não há lei. Um ótimo dia. Deus abençoe cada um de vocês.